de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e aqui estou com o novíssimo Caoa Xangã Unité 2027. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe que já vimos muito dele naquele vídeo completão, sem corte, sem vinheta, mas com muita informação para você, inclusive comparando ele com alguns potenciais concorrentes. Nesse vídeo vamos relembrar algumas medidas dele, vou te contar dados de consumo real em cidade, em estrada, com etanol e com gasolina, sim, porque ele já foi desenvolvido flex e é produzido aqui na planta da Caoa, em Anápolis, em Goiás, no paraíso verde plano do centro-oeste do meu Brasil. Nesse vídeo eu também vou dirigi-lo, pois é um momento de a gente entender se essa esportividade no design se reflete na hora que você assume o volante. E vou te dizer também, obviamente, se eu levaria para minha vida, para minha casa, por R$ 169.990 ou não. Vou te contar também preços de revisão, cesta básica de peças, tempo de garantia e o mais importante, se ele vai dar certo ou não. Tudo isso depois da vinheta. Roda aí, Xi Jinping, Lula del Arco. Vai, petistinha! Não é de hoje que você sabe que a China está alguns anos na frente de todo mundo quando o assunto é a indústria automobilística. E a Caoa percebeu isso também com a Xangã, que é uma gigantesca empresa chinesa. Tem mais de 160 anos de história e nada mais nada menos do que 46 anos fabricando carros. Se você lembra da Xangã pelo Xana, esquece, papai. Eles estão em 2050 fabricando, por exemplo, os Avatar, que você também já viu aqui no canal. E o Unité é mais ou menos uma mistura de tudo que a Xangã quer ser, tanto na China quanto fora dela. O Uni significa aquela coisa de magnetismo. Você não consegue passar por esse carro sem olhar para ele. E toda a linha Uni é assim. Uni K, Uni Z, enfim, tem um universo da linha Uni que ainda pode chegar ao Brasil, tanto com esse motor 1.5 quanto com o 2.0. Esse aqui é o primeiro dessa fornada Caoa Xangã, dessa parceria que parece ser duradoura e cobrou um investimento de 8 bilhões de dólares na ampliação deste complexo aqui em Anápolis. É o desenvolvimento vindo junto com boas propostas e com tecnologia de ponta. E sim, ele é fabricado no Brasil. Se você vê as imagens da produção, ele não é apenas montado. Tem soldagem, tem montagem de interior, montagem de acabamento, enfim, uma produção muito parecida com o que você tem com Caoa Chery Tiggo 5X, Tiggo 7 e Tiggo 8. E, sinceramente, esses carros parecem estar um nível acima dos Caoa Chery. Pode ser que esse carro seja o mais barato da nova família Caoa Xangã? Pode ser, mas eu acho que será o CS55, um SUV do tamanho de um Compass aproximadamente, mas com carroceria SUV e um pouquinho mais simples. E no segundo semestre chega também o CS75, um SUV um pouco maior, tamanho aproximado de Raval H6 e BYD Song Plus, que deve ter preço na casa dos R$200 mil. Mas não deve fugir disso, de 149 a 200, pelo menos 3 carros esse ano, com muita identidade e trazendo o que a Xangã tem de melhor. Vamos recordar mais algumas coisinhas ali na frente, como por exemplo, as medidas que são realmente generosas. Se você ainda não assistiu o outro vídeo, saiba que eles têm uma linguagem de design própria, ainda que esse carro tenha sido lançado para a linha 2021 lá na China, ele nada mudou para vir para o Brasil e ser produzido aqui. Na verdade, estamos fazendo copia e cola, mais produção nacional, com trabalhadores nacionais, expertise nacional e tecnologia nacional. Mas aqui na frente temos essa grade borderless, ou seja, uma grade sem bordas, sem vincos, onde esses pequenos quadradinhos, eu não sei como é que chama essa figura geométrica, eles se fundem a parte que é aberta com a parte que é fechada. Já vimos isso, por exemplo, no Raval H6 da primeira geração, que chegou aqui no Brasil. Vimos isso também em Peugeot 3008, por exemplo, que chegou há aproximadamente 7 anos, 8 anos por aqui. Mas aqui é um retrato muito bem feito desse tipo de design, né? Diversas superfícies do jeito que eu gosto, detalhes em cinza nesse carro aqui que é o preto,
como eu já te disse, tem preto, tem cinza, tem branco e tem o azul Hypernova, que você viu no primeiro vídeo do canal. Tem um detalhezinho aqui, tudo muito bem ajambrado para que você olhe para esse carro e não esqueça na primeira vez do que se trata. LEDs aqui em cima, LED aqui embaixo, não tem farol de neblina porque esses faróis Full LED Technology são inteligentes e já fazem também esta função. O logo da Changan, muita gente está falando que parece o logo da Acura de ponta cabeça, mas quando a Changan começou a fazer carros, a Acura nem existia. Lembrando que ele tem 1,87 m de largura, é sem dúvida nenhuma o carro mais largo que você pode comprar com preço até R$200 mil. Pois é, ele é 3 centímetros mais largo, por exemplo, do que um Volkswagen Taos, que é o mais espaçoso dessa categoria, à exceção de veículos híbridos e elétricos. Bonito, né? Esse domo no capô também me pegou. Eu que não sou muito chegado em carro preto, achei que esse carro na cor preta ficou uma maravilha. Vamos falar de mais medidas ali do lado e vou te mostrar uma coisa que esse carro faz que você nem vai acreditar. Como eu já te expliquei no outro vídeo, ele tem câmera 360, pacote ADAS completo, manutenção em faixa, frenagem de emergência, alerta de frenagem de emergência. Você pode ver aqui também a câmera deste lado. E ele, desses SUVs médios, inclua-se aí Jeep Compass, Corolla Cross, também Volkswagen Taos, os compactos como o HR-V, que tem preço lá perto de 210 mil, ele é o mais comprido e tem o maior entre-eixos, são 4,53 m e 2,71 de entre-eixos. No outro vídeo eu falei que a altura do solo devia ser em média de 20, 21 centímetros, eu errei, só para manter a coerência. Tem 18,3 centímetros e 2 centímetros, faz diferença. Pode perguntar aí na sua casa. Já tomou uma cotoveladinha no sofá, não tomou não? O desenho é realmente estonteante, arrebatador. Você tem um ombro bem marcado aqui, umas barbatanas desse lado. Ele mistura essa coisa de ser um SUV com uma frente alta e uma caixa de roda bem delineada, com um coupé, mas não um coupé de SUV, um coupé de hatchback mesmo. É por isso que ele fica tão atrativo, especialmente a traseira. Mas antes de mostrar essa traseira, afinal, que brasileiro que não gosta da escola Sargentelli, eu preciso te mostrar uma função que nenhum outro carro tem. Sim, você consegue sair de vagas mais apertadas quando alguém chega muito perto do seu carro pela chave. Vem ver. Nessa chave aqui você tem essa função que apertou 2 vezes, abriu o porta-malas. Mas se você apertar e segurar, ele já ligou o motor, ele vai dobrar os retrovisores e vai ficar piscando ali. Enquanto ele está piscando, bem no retrovisor ali, você está com essa função acionada. Apertou, chavinha, cadeadinho aberto, ele vai um pouquinho para frente. Ele está um pouco enroscado por causa da grama. Vamos, filho. Isso. Ele vai poder sair da vaga. Apertou, cadeadinho para trás, ele vai saindo da vaga um pouquinho para trás. Olha que legal. E assim você se livra daquele cara que atrapalhou o seu dia a dia num estacionamento, colando muito das portas, ou você não quer abrir a porta para não encostar no outro carro, ainda mais se tiver esse preto aqui, esse preto parece um preto brilhante, um black piano, então você tem essa função com o Changan Unité, coisas que você só tinha visto em Mercedes e BMW há algum tempo atrás. Para desligar, eu venho aqui nessa meia seta, essa quase volta completa que é de ligar o carro, desligo o carro, apertando aqui, desliguei o motor, o motor é tão silencioso, apertei, segurei, vai desligar? Estou fazendo alguma coisa errada, certamente. Eu vou descobrir como é que eu faço para desligar aqui e já te conto quando a gente for aqui na traseira. Eu descobri, eu tinha que apertar esse botãozinho que fez o sistema ligar outra vez para poder desligar, desarmar o sistema e depois apertar esse botãozinho aqui da chave para desligar o motor e aí poder entrar no carro e desarmar todo o sistema. Mas muito interessante, né? Assim como estas maçanetas na coluna C, coisa de Alfa Romeo, como já te disse em outras oportunidades. Se eu não me engano, o Honda WR-V também tem isso. O tanque aqui tem 55 litros, já vou te contar o consumo na cidade e na estrada com álcool e com gasolina, ou melhor, com etanol, que arco nós bebe, né? Com etanol e com gasolina, que eu não te contei no outro vídeo. Mas eu queria explanar a você sobre, olha, essa traseira, se fosse uma senhora,
Seria Miss Bumbum, não seria? Ah, que coisa bonita. Bem feito. Muita gente também falou que esse carro tem um pouco de Mazda, tem um pouco de Cupra. Frase perigosa, deixa pra lá. Bom, temos aqui esse aerofólio que é a coisa mais marcante dessa parte superior da traseira, mas toda ela é muito identificável. 4 saídas de escape. Na verdade, vou te contar a real. São 4 saídas verdadeiras. Não teve truque de design aqui não. E vale lembrar, na questão do design, que temos um brasileiro chefiando uma das marcas do Grupo Chang'an, que é a Dipple. Marco Pavone, bati um papinho com ele agora há pouco aqui, muito gente boa, irmão de José Carlos Pavone. Ele saiu da Volkswagen da Alemanha e assumiu o estúdio da Dipple na Itália. A Chang'an tem estúdios e centros de desenvolvimento em todo o mundo, de Los Angeles até Pequim, até Xangai. E, como você pode entender pelo fuso horário, você tem 24 horas de pessoas trabalhando para a gigantesca Chang'an, que aqui, como eu te disse, como está escrito, é Caoa Chang'an. Esse para-choque está perto da tampa, mas ele vem até aqui, então pode ser que quando você seja abalroado por aquele chevetão, aquele Logos, aquele Pointer sem freio, não pegue na tampa, que é a parte mais dura e que pode te cobrar mais em reparabilidade. Tampa do porta-malas elétrica, como deve ser um carro, e eu acredito que nenhum outro carro do Brasil, por 170 mil, tem a tampa do porta-malas elétrica, igual o Caoa Chang'an Unity. Você prefere que fale Unity ou Unity? Você prefere a língua portuguesa ou Fisk? Me conta aí nos comentários. 425 litros de tamanho do porta-malas, não teria como fazer um milagre, porque com essa traseira, com esse desenho, o design se sobrepôs um pouco à comodidade, mas 425 litros é um tamanho bom. Perde para o Corolla Cross, perde para o Jeep Compass e perde para o Taos, mas ganha de outros, digamos, compactos quase médios. Aqui ainda tem mais um espaço para você guardar algumas coisas que você não quer que fique rolando, tem uns nichos aqui dentro. Pode chegar mais aqui, Diegão, mostrar essa parte. Você tem esse espaço aqui, né? Um espaço de um palmo meu fechado aqui por baixo. E, obviamente, como requer o planeta Brasil, precisamos de step. E aqui temos um stepzinho, sim, de uso temporário. Bom, agora vamos lá dentro. Eu já te mostrei como eu fico no banco de trás? Já, mas você não viu direitinho, né? Só que antes, como já é praxe neste canal, vamos lá debaixo do capô para eu te contar sobre desempenho, consumo e como que eles fizeram para transformar esse motor em flex. Vem ver. Ainda que o sol tenha se escondido, meu amigo, tá no Goiás, né? Em Goiás. Não imagine que vai estar calor tipo São Paulo. Tá calor tipo Saara. Vamos abrir aqui, te mostrar. Capô pesado, tá bom? Se não tiver em dia com o tríceps, tome cuidado. E aqui temos um 1.5 turbo que nada tem a ver com nenhum outro 1.5 turbo que a Caoa faz com o Chery. Esse aqui é um motor especificamente Chang'an. Injeção direta, acionamento do comando por corrente e temos 180 cavalos. Lembrando que lá na China tem versões deste motor com 188 HP, que dá 190 cavalos. Aqui, como transformaram em flex e tem que atender o nível de emissões do Proconv L8, ele teve a potência um pouco diminuída. 180 cavalos tanto com gasolina quanto com etanol e nada menos do que 29,2 kgfm de torque. É o maior torque entre os carros mais tradicionais. Isso é muito bom. Esse torque chega já a 2.000 RPM. Bom, aqui também temos câmbio de dupla embreagem, DCT de 7 marchas com arrefecimento a óleo, não é o DCT seco. E, obviamente, esse carro está pronto para receber uma tecnologia mild hybrid ou até híbrida também. Mild hybrid com o DCT vai poder fazer aquele coasting bonito que Kias e Audis, quando eram M-Heavy, faziam. Outra coisa importante de se dizer é o desempenho. Ele faz 0 a 100 em 7,4 segundos, também mais rápido do que qualquer concorrente desses que eu te contei, dos mais tradicionais, japoneses, alemães ou americanos. Em consumo, pois bem, eles não passaram, né? Como eu te disse, eles falaram 700 km de autonomia, tanque de 55 litros, fui até o Inmetro e descobri a etiquetinha. Ele é A em emissões e com etanol na cidade, segundo o Inmetro, 7,1 km por litro.
Na estrada, 8,6. Já com gasolina, a coisa melhora bem. 10,5 km por litro de gasolina na cidade e 12,4 km por litro de gasolina na estrada. Preciso lembrar ainda também que este carro pesa 1.480 quilos, é um preço próximo do que você vai ter num Jeep Renegade com motor 1.3 de 176 cavalos, que é bem menor do que esse carro. Ou seja, o uso de aços de alta, ultra alta resistência e materiais nobres mais leves fizeram com que ele não ficasse assim tão pesado. Tem manta acústica? Tem. Tem mola a gás? Não. Afinal, como diria um amigo meu, Mojove, carro que tem amortecedor no capô é porque passa muito tempo aberto, né? Oficina e tal, tá ligado? Vou mostrar pra você como é que eu fico ali atrás e já vamos partir pra dirigir. Não tem mais muito o que mostrar, gastei bastante tempo no outro vídeo no interior. Tem o link desse vídeo aqui na descrição, se você quiser saber um pouco mais rebuscado, vamos dizer assim, como é a multimídia, como é que funciona, vá nesse vídeo. Vem cá, essa maçanetinha me pega, eu gosto. Opa, vamos lá? Porta levinha, hein, velho? Vamos ver como ela bate, se ela bate bonitinho. Ó, POC, tipo Mercedes, ó, POC. Eles fizeram até algumas comparações com veículos SUVs compactos de Mercedes, BMW. Fizeram comparação até com um X2, velho. Quando eu pegar esse carro e passar uns dias, eu vou ver se essas comparações realmente valem e se você pode considerar isso, porque é um carro que custa metade de qualquer Q3, X1, X2 e Lexus UX300. Mas o acabamento é bem parecido com um desses, tá? Soft touch na porta, esse courinho bonito aqui e bem arranjado o color and trim aqui interno do carro. Ele tem uma vantagem, como eu disse no outro vídeo, de espaço, porque você parece que está sentado mais baixo do que os bancos dianteiros estão ancorados. É uma sensação boa, porque você fica com a perna um pouco mais dobrada, é um pouco mais confortável mesmo. Movimenta bem o pé aqui embaixo. Esse banco está posicionado para que eu dirija, eu tenho mais de 1,90 m, incontáveis quilos, ou seja, não é fácil se encaixar atrás de mim, com todo respeito. Eu gostei. A janela é pequena aqui justamente por causa dessa queda de teto. Em vez da queda de teto atrapalhar a minha cabeça, eles abaixaram um pouco o banco para que pessoas com uma estatura um pouco maior, não a estatura média chinesa, uma estatura média inglesa, ou sei lá, marciana, ou dos pés grandes, conseguissem entrar aqui e não ter um incômodo de pegar a cabeça no teto. A linha do meu ombro fica bem na altura da janela, é bem interessante, bem confortável aqui, pelo menos estou dizendo sem andar, né? Ele tem 6 airbags, 2 laterais, 2 de cortina e 2 frontais obrigatórios, tem esse encosto de braço, saidinhas de ar desse lado e uma tomadinha USB para carregamento. Bastante coisa já, né? Bom, já reconhecemos isso, no outro vídeo já vimos bastante das telas multimídia de 25 polegadas e agora chegou a hora da gente entender como que esse carro anda, como é que ele funciona, como ele se comporta na estrada, que eu acho que é a parte que você mais quer ver. E a gente vai pegar um bom trecho de estrada, vai dar para explorar bastante coisa desse carro. Rumo a Goiânia. Bora! Bom, já estamos aqui em meio a uma chuvinha aqui na aprazível Anápolis. Já veio para Anápolis? Os maldosos diriam que é a terra do... Brincadeiras à parte. Algumas coisas que você viu naquele vídeo que eu fiz o 360 do carro, mostrei tudo e não mostrei usando o carro, né? Ou seja, primeira coisa, você vai ver aqui, ó, o conta-giros fica, quando eu estiver andando, desse lado aqui, ó, a barrinha desse lado e aqui me mostra a velocidade. E quando eu andar, aqui vai estar, desse ladinho aqui, a parte do conta-giros mostrando as rotações, tipo 1.2, 1.5, 1.8, e aqui vai estar a velocidade. Bom, muita gente vai se confundir nesse câmbio aqui, porque você às vezes vai usar como manche, e aí você vai apertar o P aqui, ele vai entrar em P, ele não vai ficar em D, aqui tá em N. Se eu apertar o P e pôr pra baixo, ele vai entrar em P, não em drive, e vai voltar pro N, entendeu? Então você tem que ficar esperto aqui na hora que você for dirigir. Eu acho que você vai ficar esperto porque vai acabar acostumando. Aqui o esqueminha da chave eu já te mostrei, né? Como é que você faz pra andar com o carro pra frente e pra trás saindo devagar. E
aqui temos o freio de estacionamento eletrônico e aqui os modos de condução, modo de direção normal, modo de direção Sport ou normal. É isso que você tem, é normal ou Sport. Vamos deixar na Sport aqui, que a gente vai pegar uma estradinha. E aqui para ligar o carro tem esse botãozinho Start Engine. Carregador de celular por indução desse lado, descanso deste lado. Bom, outra coisa que eu fiquei te devendo, né? Ia te falar. Vamos lá. Preço de revisão. Muito legal isso que eles mostraram. Preço de revisão até os 60 mil quilômetros de um Taos, por exemplo. R$ 9.616. Do Xangã Unité. Caoa Xangã Unité. 6.578. É mais barato do que os 7.117 do Toyota Corolla Cross. E também os 7.748 de um Jeep Compass, que são os rivais desse carro aqui. Lembrando que ela começa posicionando a Xangã, a Caoa começa posicionando a Xangã um pouco mais premium, muito porque também não vai produzir tanto. Na verdade, a intenção é até 2027 chegar a 75 mil unidades de Caoa Xangã e 75 mil unidades de Caoa Chery. Não, por hora, até onde a gente sabe, eles não vão parar de produzir também os Caoa Chery. São duas parcerias de muito sucesso, né? Para dizer o mínimo. Bom, vamos logo ao que interessa. Eu sei que muita gente não gosta desse volante de 2 raios, falam que é volante de Brasília, de Variant e tal, mas vários carros chineses têm os volantes de 2 raios em versões até mais caras. Você viu aqui o GWM Way 07, volantinho de 2 raios. O novo Aval, volantinho de 2 raios. Tudo bem, o Xangã Unité tem versão com volante de 3 raios. Se você digitar aí no Google Caoa Xangã não, Xangã Unity Interior, vai vir um volante de 3 raios. Caso isso seja uma coisa que impeça alguém de comprar o carro, certamente a Caoa, porque faz muita pesquisa de mercado, tem muita gente de marketing, de estatística, enfim, certamente eles vão mudar, mas eu acho que não vai ser necessário. Posição de dirigir para mim muito boa. Tem mais um porta-objetos aqui embaixo, daqueles que são vazados para você beliscar a perna de quem está do seu lado. E aqui eu já apertei o pé quando fui dar o drive aqui. Então vamos de novo. Drive, isso. Deixa eu tirar aqui e vamos rumar para Goiânia. E Goiânia, não deu para segurar a barra, então eu voltei. Tem um camarada nosso aí na frente, nosso amigo Vitor, lá do Carangos PB. Aqui atrás está Vitor Piccoli, que vai sofrer um pouco, que me fez sofrer lá em Ningbo, na China. Me fez de palhaço no banco de trás. Brincadeiras à parte, vamos pegar uma estrada aqui. Vamos pegar, a primeira sensação é que o creeping é bem bom, né? E assim, os carros com câmbio de dupla embreagem tem essa pegada um pouco mais firme quando você dá a primeira patada em primeira marcha. Então você vai ter que controlar de uma maneira... olha eu fazendo bosta. Tem uma câmera aqui em cima, né, João? Já voltou lá. Bom, enfim, vamos na claridade. Você tem que controlar melhorzinho o seu pé, justamente para você não girar as rodas em falso, né? Vamos pegar aqui um trechinho de estrada, já vamos sair mais quente. Ó, que interessante. Já estamos a mais de 100 km por hora. Seta para a esquerda aqui. Ó, o grande lance desse carro, nessa primeira percepção, é a primeira vez que eu estou andando no carro. A primeira coisa que eu já senti numa movimentação de faixa é que a carroceria ela não aderna muito. É um carro bem sólido, tem bitolas dianteiras e traseiras bem largas, as rodas bem largas, rodas de 20 polegadas, e ele consegue fazer esse desvio sem que a carroceria pendule para um lado ou para o outro, que é uma característica que a gente aprendeu a ver e reconhecer na maioria dos carros chineses. E nesse caso aqui você tem uma concepção um pouco mais esportiva. Não vou dizer que esse carro é um esportivo legítimo, longe de mim falar uma coisa dessas, porque não é, né? Um carro de 180 cavalos não é um esportivo legítimo, mas ele tem uma pegada, um punch assim, de quando você acelera e de quando você mexe na direção, mais sólido do que todos os outros chineses que eu já andei. É bem interessante, estava até falando sobre isso no almoço. Tem alguns carros que andam muito, mas você não quer que ande tanto, porque às vezes a suspensão é meio molenga e você acaba não confiando. Tem carros, sei lá, vai fazer a 100 em 5 segundos e você queria que ele andasse um pouco menos, porque na hora que você freia, o freio é meio borrachudo, a suspensão tá mole demais, enfim, quando você passa por essas imperfeições no solo, ele balança mais do que deveria. Tem essas coisas, é raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito também em muitos carros chineses, essa correção dissimulada demais sobre
manutenção em faixa. Mas aí você pode entrar aqui no menu e desligar isso quando estiver te incomodando. Esse carro, por exemplo, me incomoda bem menos do que eu vi no GAC GS3 e também do que eu andei no... não posso falar porque tem embargo. Outro carro aí, depois eu falo. Mas enfim, outro carro. E, por exemplo, no Geely X5 também me incomoda um pouco mais do que está me incomodando aqui. Eu posso desligar isso, deixa eu ir aqui no menu, condução, modo de condução, carroceria, controle, assistência à condução. Vamos pegar aqui, ó, controle de cruzeiro adaptativo, segurança ativa, alerta de tráfego cruzado, alerta de abertura de portas, frenagem de emergência, assistência de mudança de faixa, off. Pronto, já estou em paz, já não tem um bedelzinho aqui mexendo no meu volante. Bom, retomadinha, aqui tem um trecho de assistência não, de fiscalização eletrônica. Baixar um pouquinho a temperatura do ar aqui, porque apesar de chover, fazer sol e tal, estamos no paraíso verde plano do centro-oeste e aqui é calor pro lagarto ficar trocando a pata do chão para esfriar a que tá fora. Aqui é quente, você vê até pelo asfalto. Aliás, depois do que eu vi muita gente falando sobre o estado de Goiás, achei que ia encontrar estradas em melhores condições. Uma estrada importante dessa, que liga uma cidade importante dessa até a capital, tem uma rodovia com um asfalto tão ruim. Parece até que eu tô no autódromo de Goiânia na MotoGP. Cheio de buraco, asfalto desfazendo. Não tá bom não. Você que é de Goiás, há de convir e concordar comigo. Bom, vamos pegar um trechinho aqui, uma descida um pouco mais íngreme. Deixa eu voltar aqui. Onde é que nós estávamos aqui na navegação? Atenção. E a navegação, onde é que tá? Aqui, voltamos. Que realmente eu não sei chegar. Câmbio de dupla embreagem, tem trocas bem rápidas. E ele é mais do que ter as trocas rápidas. Ele, em alguns momentos que você está de pé embaixo, ele dá até uma seguradinha como se fosse uma embreagem, sabe? Quando você vai trocar de marcha e você pisa na embreagem e dá aquele fôlego, acontece aqui também. Mas a retomada é bem boa. O carro é pesado, né? Tem quase 1.500 quilos e 180 cavalos, não é lá aquelas coisas de potência. Mas o torque de 29,2, ele faz com que essa entrega seja boa, ainda que linearmente. Mas que ele tem um platôzinho de torque ali entre 2 e 4 mil RPM, que faz com que esse desenvolvimento de potência, de velocidade, fique de uma forma mais clara para você. O tamanho de retrovisores bem bom para o carro. Quando eu olhei a primeira vez a foto e vi ele largo daquele jeito, comprido, esse jeito de coupé, achei que os retrovisores eram pequenos, mas olhando daqui, onde realmente interessa, que é a posição de dirigir, eles são bem bons, não precisava nem ter alerta de ponto cego aqui, porque realmente você não vai encontrar um ponto cego, justamente porque ele tem aquela espichada pro lado ali, né? Ele faz um triangulinho na outra ponta. Vamos desenvolver um pouquinho mais de velocidade aqui. E vou te falar outra coisa, pelo que a estrada tá meio deteriorada, a gente tá pegando buraco a cada 80, 70, 100 metros. E rodas de aro 20, cara, bem impressionante o quanto essa suspensão tá trabalhando de uma maneira suave e tranquila. Já passei por mais um buraco agora, mais uma emenda de asfalto. Vou pegar aqui pela direita até para ter uma sensação, só passar esses caminhões, ter uma sensação um pouco mais a vera, né? Tem bastante gente aqui em Goiás que fica na esquerda mesmo, tá? Eles não estão nem aí. Diferente do que eu vi quando eu fui para o Rio Grande do Sul, você só aparecia na esquerda e tinha alguém que via que você estava mais lento, a pessoa já ia para a direita. Aqui não tem essa não. Vai no meu ritmo aí. Vai. Vamos lá, meu querido. Um tempinho, vamos sair da esquerdinha? O que você acha? Vai não, ó. Pretinho aqui. Aê! Olhando no retrovisor, primeira vez em 4 km. Parabéns. Obrigado, senhor. Vamos dar uma... Agora que tem uma reta um pouco mais... Às vezes se você dá pé, ele dá uma demoradinha para entender. Seria importante ter pedal shifters aqui, justamente para que você não passe por essa, né? Às vezes dou uma acelerada aqui e tem um delayzinho de 1,5 segundo, 2, até que ele entenda que tem que baixar uma marcha, porque eu quero desenvolver mais velocidade. Eu prometi para você aqui na pista da direita para te mostrar como que é o trabalho da suspensão. Vamos fazer isso agora. Eu passei uma manada de caminhões, vou andar aqui na velocidade da via. Vamos ver se a gente pega umas imperfeições. Tem bastante daquelas costelas de vaca, né?
Você percebe que muito fluxo de caminhão, junte-se a isso a uma temperatura muito alta que faz aqui nessa região, mais um asfalto que tem toques de chantilly. E aí você vai ter isso, uma tremedeira desgraçada aqui do lado direito. Aqui ó, a gente vai pegar ó, um asfalto afundado. Cara, sem sacanagem, muito tranquilo, muito suave, um compromisso decente de conforto e dinâmica, ainda que você sinta uma certa vibração, inclusive no assoalho, porque não é impossível isso não acontecer. Fica uma direção bem confortável, nível mesmo de quando você anda, por exemplo, no BMW X1, que tem uma suspensão um pouquinho mais presa, quando você anda, por exemplo, num Audi Q3 com aquelas rodas novas da versão Performance Black, apesar que o carro vai mudar agora, vai chegar a nova versão. Tô falando da linha 25, 26, 25, 25, né? Não tivemos os 26, 26. Aqui, ó, aqui tá bem ruim o asfalto. E tem radar pra caramba, hein? Nem precisava pôr tanto radar com um asfalto ruim desse. Acelerou, ó, ele deu até uma cantada de pneu e eu tava 70 por hora. Bastante torque, controle de tração funciona bem. Não ficou negociando. Foi lá, a roda que tava distracionando, ele entrou, colocou no prumo e vamos. Um trecho de subida aqui, vamos sentir a saúde desse motor. Comecei a subida a 110, vamos chegando no topo da subida a 151. Desenvolvimento de velocidade é algo que não dá para reclamar do que a gente está vendo aqui. Cara, sinceramente, você vai ter mais prazer em dirigir aqui do que você vai ter num Jeep Compass? Certamente vai. Você vai ter mais prazer em dirigir aqui do que você teria, por exemplo, num Nivus GTS? Talvez numa situação de pista mais sinuosa e tal, ele seja um pouco mais dinâmico, mas é um carro muito menor, é um carro que não tem esse nível de equipamentos. E vale lembrar também, se você comparar com outros chineses, você vai falar, pô João, tem um Omoda 5 Heavy, que é 159, mas ele não tem um ADAS. Esse Macan não tem nem sensor de estacionamento dianteiro, ele não tem alerta de ponto cego, manutenção em faixa, nada. Você vai encontrar isso numa versão de 190 mil, que seria 20 mil mais caro do que esse carro. Ele é um carro menor, posição de dirigir, como eu te mostrei, não é para animais de grande porte como eu. O espaço traseiro desse carro é melhor. Acho que o porta-malas só que é equivalente. Acho que até esse carro aqui também é maior. Ah, João, e o Taos? O Taos não vai andar igual esse carro. 0 a 100 na casa dos 9 segundos e meio. Aqui você vai ter 7,5. O Taos não tem tanto equipamento de tecnologia, especialmente as tecnologias de condução, ainda que seja muito bom o sistema lá da Volkswagen. O espaço traseiro dos dois tá parecido, acho que do Taos um pouco maior, e o Taos tem um porta-mala maior. Mas o Taos custa, para começar, 30 mil reais a mais do que esse carro. Não tem essa de, promoçãozinha, não. É 30 mil reais a mais, é 199 o Comfortline. João, e se eu comparar com o Corolla Cross? Bom, se você andou no Corolla Cross, anda nesse carro e quer comparar um com o outro, eu espero que a autoescola que você se formou esteja fechada hoje. Porque realmente, em desempenho, em atmosfera, em acabamento aqui por dentro, não tô nem dizendo que o Toyota é ruim, eu tô dizendo que esse carro tá num nível superior. Ah, João, mas é confiabilidade e tal, beleza, aqui tem 7 anos de garantia ou 150 mil quilômetros. Eu não acho isso pouco. Ah, mas a Toyota são 10 anos de garantia. Muito bem, parabéns, você comprou um carro pensando no próximo dono. Que legal, não? Não é bom isso? Mas você já tem que deixar avisado o próximo dono para ele pagar a FIP para você, né? Seja inteligente. E não vai ter esse nível de desempenho nunca. Se pegar a versão híbrida, então, é capaz... Não dá. O 0 a 100 lá faz. Na casa dos 12 segundos. São 5 segundos a mais isso aqui. Sabe o que pode acontecer em 5 segundos? Meu amigo, já foi no carnaval? Dá pra acontecer muita coisa. Bom, de toda forma, na comparação com esses carros, esses 10, 12 quilômetros que eu andei aqui até agora, eu não tenho sem nenhum medo de me arrepender amanhã. Eu não tenho dúvida que você vai se sentir mais emocionado quando andar nesse carro. A direção tem um peso bom, o freio tem um peso ótimo, especialmente se você já teve um carro chinês híbrido e viu que o freio tem, em alguns casos, por exemplo no Jayco e no Omoda, que
ele, às vezes você começa a pisar, não tem ninguém, ele alicata de uma vez. Eu até gosto mais desses freios que alicatam, mas que alicatam na hora que eu já dou a pisada, como acontece aqui. Não como acontece em alguns híbridos e elétricos, porque tem a regeneração de energia pelo freio, e justamente aí que o bicho pega, porque o freio não trabalha só para frear, ele trabalha também para ajudar numa composição energética que vai te dar potência e torque extra. Então é uma concepção diferente, e o uso cotidiano, obviamente você vai se acostumar rápido, mas numa impressão, saiu de um carro, entrou no outro, certamente você vai gostar mais disso aqui. Se for comparar com o que há de melhor entre os compactos, Honda HR-V, pô, é legal demais o turbo, ele anda bem, a suspensão também é boa, tal, mas o porta-malas é muito pequeno e o carro é muito menor também, e você tem ali mais ou menos a mesma confiabilidade que você vai ter num Toyota, com um carro que anda mais, bebe menos, e é um bom concorrente. Pode ser que os donos de Honda olhem esse carro e falem, eu não vou ficar no meu Honda, que eu já tenho o desempenho, o espaço interno, o tamanho, a dinâmica precisa. Mas se andar, vai dar aquela coçadinha atrás da cabeça, falar, poxa vida, pode ser que eu gaste menos e tenha mais. E essa é a real função do que a Caoa Xangan está trazendo. Ela já fazia isso com o Chery, oferecia mais, custando bem menos, e agora ela subiu o sarrafo, chegou perto de proporções e detalhes de carros premium, e está cobrando como se fosse uma marca mainstream. Quando você for ver esse carro ao vivo, você vai entender do que eu estou falando. De toda forma, João, vale a pena eu ir ver test drive, tal, e comprar? Eu, se fosse você, não demoraria, porque a hora que todo mundo descobrir o que esse carro é e o que ele aparenta ser quando você olha de fora, pode ser que você espere uns 60 dias para o seu chegar. E com esta bomba, Tá a polícia dele. nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? Agora você vai sofrer, viu, Vitinho? Agora você vai sofrer. Puta que pariu, velho. Caralho.